noite, meus amigos. Voltamos para mais um Jogo do Poder pela Rede CNT, uma rede da família Martinez. Eu hoje tenho a satisfação grande de receber aqui Gastão Scheffer, delegado federal, e Marcelo Jürgen, consultor em segurança pública. Nós vamos falar hoje sobre segurança pública. De modo geral, vamos dar uma passeada pelo tema da segurança pública. Primeiro, boa noite, agradeço muito a presença de vocês aqui. Eu gostaria de começar, nesse primeiro bloco, fazendo uma provocação a vocês dois. De 1975 a 1995, o governo dos Estados Unidos deu uma invertida na política social do país. Redução dos programas sociais, aquelas bolsas todas que eles têm lá, e endurecimento na legislação de combate à violência nos Estados Unidos. Pequenos furtos passaram a ser reprimidos com mais dureza, inclusive com prisão, e o efeito que a sociedade americana produziu a partir dessas duas intervenções, redução dos programas sociais e endurecimento do combate à criminalidade, foi que quadruplicou o sistema carcerário americano de 1975 a 1985. Isso desmonta um pouco a tese de que com mais repressão você consegue diminuir a violência. Isso comparando o Brasil com os Estados Unidos, que são coisas incomparáveis, né? Não dá para você fazer esse corte, né? Podemos nos comparar com a África, com o México, com outros, né, que estão mais ou menos na mesma faixa de desenvolvimento social que o Brasil. Eu pergunto assim, é possível a gente analisar essa questão da segurança pública a partir, por exemplo, da questão do desarmamento? O desarmamento vai resolver o problema da segurança. Ou vamos endurecer a legislação, como ocorreu há dias atrás. Houve uma mudança na legislação, quem for punido daqui para frente com lesão corporal ou morte decorrente de racha no trânsito, vai ter uma pena maior, né? Que são ataques pontuais, assim, intervenções pontuais. Vocês acham que o sistema dá para enfrentar a questão da segurança com medidas pontuais, a partir de olhar apenas uma fatia do bolo? Como é que vocês enxergam isso? Bom, para começar, boa noite, muito obrigado pelo convite, por estar aqui. E é o seguinte, essa questão do desarmamento, está comprovado que quanto menos armas em circulação, maior a criminalidade. Tem uma tendência correlacional inversa, pequena, entre a redução das armas e o aumento da criminalidade. Segundo, falando sobre os Estados Unidos, o Ronald Reagan dizia que a gente tem que medir a qualidade dos programas sociais não pela quantidade de pessoas que entram, mas pela quantidade de pessoas que saem. Quanto menos pessoas que precisam de programas sociais do governo, melhor esse programa é. Sim. E também quero citar também a Margaret Thatcher, que dizia que quanto mais pessoas receberem sem trabalhar, mais pessoas vão ter que trabalhar sem receber. Tá? São as frases de dois estadistas, né? Da direita, representantes da direita, que é um setor que a gente não tem hoje no Brasil. Segundo, a população carcerária quadruplicou nos Estados Unidos, mas a população americana triplicou. Foi mais ou menos isso, né? Não. Aumentou muito sim, também. Sim. A população americana também aumentou. Sem dúvida. Sem repressão, não tem redução da violência. Essa coisa do sociólogo que quer dizer que entende de segurança pública, desculpa, eu não sei qual que é... conheci hoje o meu debatedor aqui, não sei se ele é sociólogo, não quero ofender os sociólogos. Vamos lá. Mas a parte de segurança pública, quem tem que entender é coronel da PM, é delegado de polícia, delegado federal. Hoje, por exemplo, nós temos de todas as unidades da federação, inclusive envolvendo o Distrito Federal, mais da metade dos secretários de segurança são delegados de polícia federal. E são nesses estados que a gente tem visto uma melhor sinergia entre a polícia militar e a polícia civil. A gente tem que ter políticas de enfrentamento à criminalidade, mas não tão esotéricas, não tão diferentes.
Mas isso também não é porque os delegados da Polícia Federal, os coronéis da PM estão estudando mais, estão se qualificando mais também. Hoje no Brasil você tem um quadro de superiores na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Polícia Federal, de gente que vai para a universidade, sai do país para estudar, se qualifica, né? Porque esse trabalho exige muita ciência, né? Até queria fazer um contraponto. O Coronel Péricles, ele não se qualifica no exterior, ele vai qualificar. Sim, tá? O subcomandante da PM, né? Ele vai dar curso no exterior. A gente tem uma qualidade no oficialato da PM, não só no oficialato, mas até nos praças. Eu já fiz flagrante com praça da PM, soldado da PM que foi me trazer o flagrante, que tinha mestrado. Ciências sociais, sociologia. Muitos são direito, sociólogos. Em direito, ele tinha mestrado em direito penal. Sim. Marcelo Jürgen. Boa noite, doutor Gastão, boa noite aos telespectadores. Eu preciso começar a minha intervenção divergindo radicalmente do nosso companheiro de bancada, porque, embora não seja sociólogo, compartilho do ponto de vista exatamente oposto. Acho que a qualificação de Margaret Thatcher e Ronald Reagan como representantes da direita foi bem precisa, e é exatamente por isso que as opiniões deles merecem algum tipo de reparo. Eu, da minha parte, entendo exatamente em sentido contrário. Acho que a polícia é realmente uma das partes mais importantes da segurança pública, mas não tenho a mais remota dúvida de que ela é apenas uma das partes da segurança pública. A repressão meramente, isoladamente, comprovadamente não resolve a questão da segurança pública, até porque se resolvesse o Brasil já seria um paraíso, na medida em que nós não temos nem lugar nas prisões para colocar tanta gente que a polícia prende e ficam submetidos a condições subhumanas, a condições desumanas, em verdadeiros calabouços medievais, por causa da superlotação. Não existe a possibilidade, por mais investimento que se faça, não existe a possibilidade de que tenhamos condições de acomodar tanta gente que vai para a cadeia. O que é importante dizer é que, em razão disso, é preciso estudar como é que faz para diminuir o número de pessoas que precisam ser presas. E isso só se faz com prevenção. E prevenção abrange tudo menos polícia. Então, eu quero dizer assim, em primeiro lugar, que a questão da polícia é importante, mas não é decisiva nesse momento. Nesse momento, o mais importante é prevenção. Outra coisa que eu quero dizer é que nós temos um modelo policial comprovadamente falido. Comprovadamente falido. O doutor Gastão citou os coronéis da PM, os delegados da Polícia Federal e os delegados da Polícia Civil. Isso já denota aí a total desadequação desse modelo. Porque quem está realmente na rua fazendo segurança não é nem o delegado, nem o coronel. São os praças e os investigadores da polícia. Há uma clara divisão nas polícias a respeito disso. Hoje o Brasil inteiro já percebeu isso. Então, quando nós falamos em repressão pura e simples, nós temos a prova mais do que evidente, não precisa ir para os Estados Unidos, está aqui no Brasil. Prendem-se. A gente assiste o programa 190 aqui na CNT, todo dia de bandidos que estão sendo mortos, bandidos que estão sendo presos em quantidades enormes. E o problema só se agrava. Então, eu, pelo menos, entendo que é preciso fazer revisões estruturais. Em primeiro lugar, privilegiar a inclusão de cidadania, a oferecer ao jovem em situação vulnerável aquela oportunidade que ele não tem, para que ele não vá para o caminho do crime, que comprovadamente não vai se essa oportunidade for oferecida, e aí nós diminuiremos o número de criminosos e poderemos, então, diminuir o número de crimes. E, ao mesmo tempo, reestruturar completamente o modelo policial brasileiro, que, à exceção da Polícia Federal, como disse o doutor Gastão, a Polícia Federal hoje realmente é uma corporação exemplar. Uma corporação que cumpre objetivos. Eu não diria exemplar, porque também lá dentro da Polícia Federal existe uma enorme divisão entre a carreira superior e as carreiras de não delegados, as carreiras de base. Mas a Polícia Federal efetivamente cumpre um papel, mas no que diz respeito às polícias estaduais, as pessoas costumam dizer que nós temos duas, e na verdade nós temos 4, porque cada polícia é dividida em duas.
os oficiais e as praças na PM. Polícia Militar e os delegados e categorias de base na Polícia Civil. Além disso, acho importante ressaltar que a questão da militarização já é um ponto absolutamente fora de questão que precisa ser questionado. Eu vou ter que chamar um intervalo, eu quero retomar no próximo bloco essa questão da desmilitarização da polícia. Voltamos em seguida para a sequência do Jogo do Poder com Marcelo Yugen e Gastão Scheffer. Voltamos ao Jogo do Poder. Nosso tema hoje é segurança pública com Gastão Scheffer, delegado da Polícia Federal, e Marcelo Yugen. Bom, eu gostaria de voltar com você para que a gente possa você fazer a réplica no que disse o Marcelo, mas eu gostaria de introduzir uma provocação tal que eu fiz no primeiro bloco. O Marcelo falou um pouco essa questão do sistema, né? Que a segurança pública é um sistema, não adianta você ficar atacando. Eu vou puxar aqui um exemplo para que a gente possa engatar o segundo bloco, que é essa política de segurança do Rio de Janeiro das desocupações, das retomadas de território. Eu tenho debatido isso muito com as pessoas e é uma certa incompreensão, porque eu pelo menos entendo aquilo como uma retomada de território. Você tem um determinado território que está na mão de um bandido. Para o Estado isso é uma desmoralização completa. Então o Estado vai lá e retoma o território. Agora, só ir lá e retomar o território e colocar a polícia não resolve o problema. Tem que entrar a água, a luz, a pavimentação, o serviço de limpeza, a saúde, a educação, enfim. O Estado tem que estar presente com todas as suas faces, né? Por isso que eu estou usando esse exemplo para tentar dar para o telespectador a ideia de que a segurança pública ela não é um item isolado, né, no contexto da sociedade. Então aí, Gastão, como é que você enxerga? E daí tente falar também no final dessa questão da polícia militar, essa militarização da polícia militar. Se eu puder inverter. Vamos lá. Para começar, a gente tem uma população carcerária grande, sim. Só que, como o Marcelo sabe, para cada preso que tem no Brasil, existem 2 pessoas condenadas que deveriam estar presas e não estão. Quer dizer, a gente tem um déficit, é lógico que estão em condições subhumanas, tem um déficit carcerário muito grande, só para rebater o que ele falou. E cada preso hoje no estado do Paraná custa perto de R$ 2.600. Se tiver no presídio de Catanduvas, custa R$ 7.500. Que é o de segurança máxima. Que é de segurança máxima. Custaria, porque como ainda lá não tem déficit, tem vagas, ainda se você pegar o custo total do presídio e dividir pelo número de presos que estão efetivamente cumprindo pena, passa de R$ 10.000. Acho que chega perto de R$ 15.000 cada preso. É muito caro. Então, eu defendo uma alteração simples na lei, que seja só da... Quantas pessoas no Brasil hoje estão nesse sistema de segurança máxima? Olha, eu não me lembro porque... pena, mas é um número bem alto. Me fugiu um número agora, não vou arriscar, vou deixar para o Marcelo arriscar esse número, que daí eu posso criticar ele. Mas olha só, e eu defendo uma alteração simples na Lei de Execução Penal, que no seu artigo 26, parágrafo 1º, diz que o máximo de mão de obra dos presos que podem estar trabalhando numa obra é de 10%. Então, se você tem uma obra com 100 pessoas trabalhando, só 10% pode ser de preso. Então, se a gente pudesse ter obras com 100% de presos, a gente poderia ressocializar, sim, o preso, porque o trabalho dignifica a alma. Minha avó já dizia, cabeça vazia, oficina do diabo. Olha só, agora falando da ressocialização. Quem me conhece, quem me vê através das redes sociais, do Facebook... Delegado Gastão está lá, meu Facebook para quem quiser ver, sabe que eu sou um crítico do atual governo federal. Mas, e o seu pior índice é justamente na segurança pública. Realmente, e enquanto a segurança pública tem caído, piorado, a redução da miséria tem melhorado, né? A gente não pode negar que o governo atual, o governo federal, melhorou bastante. A gente não vê tanto miserável na rua como a gente via alguns anos atrás. Alguns milhões de pessoas foram... E aí, em outros países, como por exemplo a Índia, o Butão, por exemplo, a miséria é muito maior que aqui, muito maior que aqui, e a criminalidade é baixíssima. Tá? Hoje, por exemplo, o Marcelo deixou o carro dele na rua, duvido que ele esteja tranquilo achando que ele vai voltar, né,
para lá e vai achar o carro dele. A gente tem uma segurança pública caótica no Brasil, não por culpa da Polícia Federal, não por culpa dos coronéis. Tá? Sim, nós temos que fazer inclusão social usando programas de educação, de segurança, dando oportunidade para o jovem e tudo mais. Só que se a gente não tiver uma redução da maioridade penal, o que acontece? A gente vai ter sempre esse carrossel da criminalidade. Por quê? Entre os 16 e 18 anos, hoje um jovem... hoje com 14 anos um jovem não pode trabalhar, mas pode roubar. Né, porque vai estar no ECA, vai estar no Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai ter penas pífias, que dificilmente vai efetivamente, a não ser que seja muito perigoso, Marcelo, vai ficar preso. Né? Então, tem esse estigma de jogar o jovem para a criminalidade, não de tirar. Em vez de possibilitar emprego, ou deixar que trabalhe, e eu trabalhava já com 14 anos. Tá? Meu primeiro emprego registrado foi com 14 anos. Antes disso, eu já trabalhei no mercado informal, embora não precisasse. O Ministério Público Federal no Paraná quer impedir que os meninos de 14 e 15 anos trabalhem como gandula na Copa? Bom, você pode roubar, pode matar, mas não pode trabalhar, pegar uma bola atrás do gol, não é dignificante. Uma coisa que ele faria socialmente, faria voluntariamente até, e até faz voluntariamente no seu jogo de pelada ali, porque eu que sempre fui ruim de bola, eu ficava pegando bastante bola atrás do gol, sabia, Marcelo? Eu pegava a bola, porque eu sempre fui meio gordinho, joguei pé torto, né, ou me deixavam no gol atrás do gol. Então, e eu fazia isso, e não me sentia pior, porque os outros, por causa disso, né? Participava. Tá, então, tem que ter a socialização, mas porque a gente vai ter a segurança pública, isso é uma falácia, né? Esse debate de que vamos socializar, vamos dignificar e tal, todo mundo vai parar de roubar. Não, se não tiver cadeia, a gente não vai parar com isso. Em relação a isso, eu queria voltar a palavra para o Marcelo para dizer o seguinte: hoje há, de fato, os segmentos mais, vamos dizer assim, mais consequentes que estudam esse segmento, esse tema, tem uma crítica em relação a essa ideia de que nós vamos resolver o problema da segurança pública resolvendo o problema social. Né? Se isso fosse verdade, nos estados onde existe o bem-estar social não existiria violência. Né? De tal modo que nem tanto o céu nem tanto a terra. Hoje há uma compreensão de que é preciso enfrentar essa questão sem preconceito ideológico, né? Não, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida de que a questão não é ideológica. A questão é uma questão de enfoque. Na minha visão, quando você fala em redução da maioridade penal, você fala em atacar a consequência. Não fala em atacar a causa. E como tudo nessa vida, quando se ataca a consequência, pode-se conseguir efeitos imediatos, mas sempre serão paliativos e superficiais. Nunca atingirão o verdadeiro cerne da questão, que é a razão pela qual o jovem de 14 anos que pode roubar, resolve roubar. Nós sabemos, e isso há inúmeras demonstrações, que aos 11 anos ele não quer fazer isso. Aos 12 ele também não quer. Quando ele vai fazer isso aos 14, alguma coisa mudou. Ou quando ele vai fazer isso aos 16, alguma coisa mudou. E se nós reduzirmos a maioridade penal para 16 e o de 14 continuar cometendo crime, faremos o quê? Reduziremos para 14 e 12, depois para 10 e depois vamos penalizar quando ele estiver na barriga da mãe. E não vai resolver. Nunca vai resolver. Eu quero dizer também o seguinte, que o Brasil não é a Índia e o Brasil não é o Butão. Nós temos aqui razões culturais muito diferentes, uma estrutura de criminalidade muito diferente, uma cultura que já se sedimentou nas regiões vulneráveis, em que os jovens não veem outro caminho. A violência foi naturalizada, como por exemplo nesses territórios do Rio de Janeiro, onde havia uma ocupação da criminalidade, né? O Estado não entrava. Uma naturalização da violência. Porque as pessoas passam a entender que elas não têm nada a perder. Um jovem, quando aos 14 ou 15 anos resolve entrar no crime, ele sabe que ele vai morrer antes dos 25. Porque a grande verdade é que nós estamos todos ligados nos crimes que dão mídia. Mas enquanto isso, os jovens negros e pobres estão morrendo e matando nas periferias em níveis de genocídio. Eles é que são as maiores vítimas. Eles não querem isso, eles não querem morrer jovem. Mas eles vão acabam dentro disso
por causa que não há outra saída que lhe seja visível para viver com um mínimo de dignidade. Nós temos exemplos mais assim, abundantes de jovens aos quais foi oferecida uma oportunidade e que simplesmente se desviaram e foram para outro caminho, porque os valores iniciais deles são os mesmos que os nossos. São os mesmos que os nossos. O problema está no fato de que essas oportunidades não estão sendo oferecidas. Essa visão tua, emendando aqui com o que o Gastão falou, de que você tem que ter uma preocupação, vamos dizer assim, não digo prioritária, mas importante, exuberante com a questão social, com o enfrentamento das causas, né, desse problema, isso não quer dizer que a sociedade, o Estado não tenha que reprimir. Sem nenhuma dúvida. Eu não estou dizendo que não tem que ter cadeia. Pelo contrário, acho que tem que ter cadeia, tem que ter repressão, tem que ter punição, sem a menor dúvida. Isso vem desde da pré-história. Não há dúvida disso. Mas a punição, a repressão e a ressocialização têm um papel. Esse papel não é o papel total. Não pode ser o papel total. Eu vou chamar mais um intervalo e vou voltar nessa questão da ressocialização. Vamos tentar nos concentrar nisso no próximo bloco para aproveitar melhor o tema. Eu quero saber se o sistema carcerário brasileiro ressocializa alguém. Ou se em algum lugar do mundo existe algum sistema carcerário que, afinal de contas, ressocializa alguém. Eu vou e volto num minuto na sequência do Jogo do Poder com Gastão Scheffer e Marcelo Jugend. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder. Hoje com Gastão Scheffer, delegado federal, e Marcelo Jugend, consultor de segurança pública. Bom, eu queria usar esse terceiro bloco para a gente matar o passado, 3 temas aí. Primeiro, bem rapidamente, de modo resumido, a questão da desmilitarização da Polícia Militar. Marcelo Jugend, como é que você, bem resumidamente, o que você me diz a respeito disso? Você acha que tem que desmilitarizar porque essa polícia, que foi formada na ditadura, a formação dos policiais militares que nós temos hoje é uma formação para combater um inimigo e nós não temos inimigo para combater, né? É por isso? Por essas duas coisas e mais algumas. Eu costumo dizer que polícia militar é uma expressão que em si já é uma contradição em termos. Porque eu entendo polícia como uma corporação formada pela sociedade para dirimir conflitos e, portanto, para instaurar a paz, ou restaurar a paz. Então, polícia é feita para instaurar a paz. E o conceito de militar é sempre um conceito ligado à guerra, ao combate, ao inimigo. Então, quando você pensa que a polícia que é feita para a paz é treinada militarmente para fazer a guerra, você, na mesma hora, percebe que é uma contradição em termos. Então eu penso assim, o sistema militar, que começa na carreira dividida dos militares, não há carreira única, então são 2 portas de entrada, aquela velha história de que o policial de base passa 20, 30 anos na rua trabalhando e um belo dia ele vai ser comandado por um menino que acabou de sair da academia de polícia, nunca esteve na rua e virou aspirante oficial. Isso gera uma incapacidade de transmissão do comando dos oficiais para os praças e, ao mesmo tempo, gera um sistema rígido dentro do quartel, da caserna, que reproduz sistemas até herdados da escravatura, que levam o policial de base a se transformar naquela pessoa violenta e truculenta que nós vemos na rua. Então, a militarização, a hierarquia e a disciplina, sim. Mas a hierarquia e disciplina militares não estão em harmonia e não condizem com a função de uma polícia. Porque hierarquia e disciplina tem na Polícia Federal também, tem ela não é militar. Tem em qualquer lugar. Realmente, eu acho bonito ouvir isso, né, de que não temos inimigo para quem nunca entrou numa favela, arrombando porta, chutando porta de vagabundo, que para ver uma pistola na tua cabeça, que pode vir, nunca veio, mas para ver uma pistola na tua cabeça, eu acho bonito entrar e falar, meu amigo, venha comigo, senhor traficante, eu acho legal falar isso. Só que não é assim a verdade, a gente tem um criminoso muito violento no Brasil que exige que tenha essa coordenação. Esse negócio de dizer que não é inimigo, pelo amor de Deus, eu oro pelas pessoas que eu prendo, mas para chegar lá com um abraço e uma flor na mão não dá, para começar. Segundo lugar, existem excessos no regime militar, como existe excesso em qualquer lugar. Existe alguma coisa assim que
Isso tem que ser reprimido, tá? E tem que... É uma coisa ruim que a Polícia Militar, acho que tem 190 e alguns anos aqui no Paraná, uma corporação de tradição, que gente que tem orgulho de ser da Polícia Militar do Paraná. Dessa, como você falou, contradição, né? Mas é uma polícia que é muito valorosa, que é a polícia que é o primeiro que vai te defender na rua. Quando você tiver, não é a Polícia Federal, não é a Polícia Civil, não é a Polícia Rodoviária Federal. Geralmente vai ser aquele que vai te ajudar ali, vai ser o policial militar, que não é uma contradição, tá? Perdão, Marcelo. Vamos lá. Mas... é o seguinte, tem que ter acesso. Eu, por exemplo, não comecei como delegado, eu não nasci delegado, eu era advogado, virei escrivão da Polícia Federal e depois virei delegado. Então, isso dizer que não tem ascensão, isso é uma mentira. Perdão, Marcelo. Mas existem gente, sim. Ele falou no caso da Polícia Militar, não da O Polícia Coronel Federal. Becker, por exemplo, eu namorei um ano com a filha dele, tá? Que deve estar me assistindo agora. Ele começou como soldado da PM, passou no Guatupê, existe isso, claro que é difícil, a gente tem que diminuir essa dificuldade. Então, por exemplo, o policial militar deveria ter pontos para entrar, deveria ter vagas para entrar, que a Constituição proíbe, mas deveria ser isso, para que ele pudesse progredir na carreira mais facilmente. Para hoje, para o soldado virar cabo, tem que fazer um concurso, né? Ou ficar alguns anos, vários anos, para depois progredir na carreira. Isso aí podia ser relativizado, tá? A polícia militar podia ser uma polícia militarizada, mas olha só, isso é um tema muito complexo para ser estudado. Se você pegar hoje a polícia militar e transformar numa polícia civil ostensiva, a nossa segurança pública vai virar uma bagunça, Vai ser impossível andar na rua. Eu acho muito bonitas as suas propostas, pena que são poucas práticas. Jürgen, vamos lá, só para a gente... As minhas propostas, elas, além de bonitas, são humanas e principalmente... são demonstradas verdadeiras no mundo inteiro. A única polícia dividida em duas carreiras está no Brasil, isso é uma jabuticaba. É uma falácia dizer que tudo vai acabar em caos se nós acabarmos com esse modelo. 71% da população brasileira não confia na polícia. Essa história de entrar em favela, enfrentar bandido e tal, porque eu nunca fiz isso, então eu não posso saber... Bom, eu de verdade nunca fui para a Lua. E a grande verdade é que se nós continuarmos encarando que a questão é de violência, para ser resolvida na base da violência, nós nunca vamos resolver. Porque eu sempre digo assim, ó, por mais que você aperfeiçoe o plantio do feijão, você nunca vai colher soja. Você pode aperfeiçoar esse nosso modelo policial, você pode jogar todo o dinheiro que você quiser, você pode investir tudo que você quiser. Mais do mesmo... por mais que você faça, não vai funcionar, porque não funcionou até hoje. Porque é um modelo concebido em regimes autoritários, o Brasil nunca teve democracia como tem hoje, o modelo foi concebido em regimes autoritários, ele é autoritário. A violência só gera violência de parte a parte. Você está falando da questão da militarização, que de fato a situação a polícia militar é preparada, o nome militar não é só o nome, né? A formação do policial militar, ela tem esse ingrediente, que isso muito em função do conceito de quando a polícia militar era um apêndice de fato era, né? De fato era um apêndice. Ainda é. Não, hoje de direito, menos de fato. Era um apêndice de fato, um corpo auxiliar das Forças Armadas durante o regime militar. Ainda é tido por juridicamente sim, mas de fato não. Ninguém hoje sabe que a Polícia Militar do Paraná trabalha com independência, com autonomia do poder central militar. Com certeza, né? Com certeza. Até era uma milícia, né? Até hoje são chamados ainda, tem gente que chama de miliciano, porque em caso de guerra seria chamado, né, como auxiliar e tal. E o maior perigo seria uma invasão da Argentina, de outro país e tal. E a gente andava tranquilamente pelas ruas, tá? Um outro tema que eu não podia deixar de falar, quando ele citou o nosso filósofo Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo que, fugindo do tema da desmilitarização, nossa, é uma coisa assim que até dói de falar, isso do feto ser punido. O feto não tem condições de saber o que está fazendo. Mas um menino de 10 anos tem condições. Aquele menino de 12 anos que foi condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos por tacar fogo no mendigo, vamos ressocializar ele? Vamos dizer que ele não sabia que aquilo era um mendigo, que era uma chupeta, citando o senador Magno Malta agora. Não, a gente não pode fazer isso, né? Mas voltando para a desmilitarização da PM, a gente tem que pensar em formas de colocar que o cara possa entrar como soldado e possa chegar até um posto mais alto. Né? Claro que temos, isso sim. Não pode. Concordo. Lógico que tem. Por que não? Porque não pode.
Não, não pode hoje, temos que colocar. Assim, não o Paraná hoje, tem tá o Paraná tem uma pequena fresta por onde um praça pode se tornar oficial. Sim. Tem uma lei que foi aprovada na época do primeiro governo Requião, em 2003, 2006. Agora, ainda assim, o praça que atravessa essa porta e chega oficial é discriminado entre os oficiais. Bom, vamos passar esse assunto. Para fechar esse bloco, eu queria a questão do desarmamento. Então, você crê que desarmar não resolve a situação? Você acha que desarmar resolve? Agora não acho que resolve. Não, acho que é uma boa medida. Contribui. Essa situação não está superada, porque foi aprovada uma lei no Congresso e esse assunto morreu, não morreu? É verdade, a gente foi traído pelo Congresso, porque enquanto a população votou a favor do porte de arma no referendo de 2005, havia um Congresso que esquece que foi eleito pela população para representar a sua vontade popular. Isso sempre o Congresso esquece. Isso, sim. E 85% aqui da população brasileira, em pesquisa feita pelo Senado, eu cito os números, tá? Cito a pesquisa. É a favor do porte de arma, 85%. E só para falar dos 71% que reprova a polícia, tem uma pesquisa que diz que 68% aprova a polícia militar. Essa que você falou que era uma... Depende do lugar, né? Pois é. No Paraná, não deve ser assim. 68% aprova a polícia militar, que é aquela valorosa, corajosa, que aquele quer que é macho mesmo para enfrentar o bandido. Eu acho que a estatística que o Marcelo referiu deve ser uma estatística nacional. Se você for dividir de estado por estado, obviamente... Não, e depois é preciso que se diga, eu em nenhum momento digo que a polícia não é valorosa. Muito pelo contrário. A nossa polícia, que é feita exclusivamente para prender, prende tanto, que não tem mais lugar para pôr. A nossa polícia é valorosíssima. Ela é eficiente. Obrigado, a nossa polícia é valorosíssima. O nosso modelo policial é equivocado. Ok, nós vamos para mais um intervalo e voltamos em seguida para fechar o programa hoje com Gastão Scheffer e Marcelo Wilgen falando sobre segurança pública. Voltamos aos estudos da Rede CNT, uma rede da família Martinez, para a sequência do Jogo do Poder de hoje com Gastão Scheffer, delegado federal, e Marcelo Wilgen. Bom, eu queria ouvir a opinião de vocês. Por que o Estado brasileiro, começando pelo Marcelo, por que o Estado brasileiro abandonou tanto o sistema carcerário? Por que o político brasileiro não se preocupa com isso? Por que a sociedade brasileira invisibilizou esse problema, né? Que é um problema monstruoso, certo? As pessoas reclamam de falta de segurança na rua, mas não exigem do Estado, não se ocupam, não se preocupam em cobrar do Estado que ele invista no sistema carcerário para que ele possa, afinal de contas, acomodar pelo menos, como disse o Gastão aqui, aquele contingente de pessoas que já estão condenadas e que não vão para a cadeia por falta de espaço. Eu tenho uma opinião muito pessoal a respeito disso. Eu tenho para mim que esse é um problema que não é que ele seja invisível, ele é inadministrável. A quantidade de pessoas que precisa ser posta na cadeia todos os dias é de tal ordem que não há condições do Estado investir em condições suficientes para poder fazer com que minimamente alguém se ressocialize. A minha visão disso é mais ou menos a seguinte: você tem o sistema carcerário propriamente dito. Eu, durante 4 anos, fui membro do Conselho Penitenciário aqui do Paraná e tomei contato muito de perto com essa realidade. O sistema carcerário propriamente dito, as assim ditas penitenciárias, elas submetem o interno a um regime até razoavelmente bom. Algumas delas tentam fazer trabalho de reeducação, trabalho de remissão de pena por estudo, remissão de pena por trabalho e tudo mais. Mas a grande verdade é que o verdadeiro problema não está nas penitenciárias, está nas delegacias de polícia. Porque há tanto preso que não cabe no sistema penitenciário. As delegacias de polícia do Brasil inteiro estão superlotadas. O nosso governador atual assumiu o governo com o compromisso formal de tirar a superlotação ou de acabar com os presos em delegacias de polícia. E eu devo dizer, embora não seja partidário
sou também crítico do atual governo, devo dizer que tentou de modo bastante consistente, mas não existe essa possibilidade. Há tanto preso nas delegacias de polícia que eles não têm como ser escoados para o sistema penitenciário. E preso em delegacia de polícia não vai ser ressocializado nunca, porque cabe 30 e tem 300. As pessoas se revezam para dormir. Além do fato mais grave, que é desvirtuar completamente a função da polícia. Desvirtuar a função da polícia, desvirtuar a lei de execuções penais, porque o cidadão está sendo cuidado ali por um policial e não por um agente penitenciário treinado para isso. Ele não tem direito ao banho de sol, ele não tem direito a nada que possa resgatar sua dignidade humana. É muito bom a gente poder dizer, ninguém mandou cometer o crime, basta não cometer o crime, vai para lá, azar seu. Pois é, ótimo, mas vai sair de lá. Um dia vai sair de lá. E em todos os países civilizados se fala em ressocialização. No Brasil ela é impossível. Porque se você começar a ressocializar, não adianta, porque todo dia está entrando, em cada cadeia está entrando 2, 3 pessoas todos os dias. Gastão, é isso mesmo? Não temos esperança em relação a esse sistema? Até, em partes, eu concordo com o Marcelo. Mas existem presídios no Paraná que ressocializam bastante, que são os presídios industriais. E eu volto a dizer... Verdade. Cabeça vazia, oficina do diabo, enquanto o cara está lá e realmente... Eu não sei como é que é o inferno. São os privados? Não são privados. Não Guarapuava é um que é industrial e funciona muito bem. Funciona muito bem, embora seja caro. Eu acho que é R$4.000 o custo de cada preso um desse lugar. E eles moram em quartos com duas camas. São lugares assim, olha, muito bons, tá? Muito bons. Eu tive lá com a CPI do sistema carcerário. Por que esse modelo não se reproduz, Gastão? Porque é muito caro. Porque é muito caro, um pouco é por falta de vontade política, né? Eu sou contra isso que o Marcelo falou, coitado do criminoso e tudo mais. Aliás, falando em país civilizado... Eu não falei coitado, por favor. Tá bom, mas eu sou contra isso. E a gente, falando em países civilizados, a gente é o único país civilizado ou não, né? Dependendo do conceito, que paga um benefício para alguém cometer um crime. Tudo bem, o Bolsa Preso, ou auxílio reclusão, como queiram falar, que é dado para a família do cara que cometeu o crime. Delegado, não é dado. Ele é pago todo mês, que seja. É um benefício previdenciário para qual a pessoa contribuiu. Aquele cidadão que não contribuiu com a Previdência não tem direito. Eu sei disso, então, mas de qualquer forma é um benefício. A gente chama isso de benefício na Previdência previdenciário. Social. Tá, então, isso mas é uma coisa... Só é dado a quem contribuiu. Isso só é dado a quem contribuiu, mas que seja. Vamos usar o princípio da decodibilidade, né, da finibilidade dos recursos e usar esse benefício para pagar melhor os aposentados ou para outro tipo de gente. Mas voltando ao sistema carcerário, é possível melhorar sim, com uma pequena alteração na lei, um parágrafo de um artigo 26, parágrafo 1º, que diz justamente isso, que o máximo da mão de obra é de 10%, vamos fazer obras inteiras com mão de obra de preso, como é feito nos Estados Unidos, que eu acredito que seja civilizado. Né? Tem tanta estrada de ferro para construir no Brasil? Tanta estrada de ferro, tanta escola, tanto hospital, né? A gente tem uma superlotação muito grande, porque tem muita gente preso. Os 10% são usados? Nem isso, sabe por quê, Marcelo? Porque fica muito... Não, nem isso. Sabe por quê? Não, porque é muito caro você ter 10% de mão de obra e ter que ter outros, tanto de agente, 10 para cuidar. O Marcelo sabe disso, que é muito caro. E o que move o ser humano é o dinheiro. Tá? O empresário não vai contratar, com raríssimas exceções, acho que no Condor, ou desculpa citar o nome da empresa. Fica à vontade. Se o Condor contrata, vamos citar o Condor. Eu não sei, eu tenho uma rede de mercados que contrata, tem um ou outro lugar que contratam, mas um empresário vai contratar se não tiver lucro. Então, outra coisa que eu defendo, por exemplo, é o egresso. O cara saiu do sistema penal, quem que vai querer contratar ele? Ninguém. Você vai chegar alguém para você e falar, olha, deixa eu vir trabalhar aqui na CNT, fiquei os últimos 6 anos preso por roubo e por homicídio. Tudo bom, Rocha? Posso trabalhar aqui? É claro que você não vai querer. Mas agora, se você tiver um benefício com isso, ou seja, por exemplo, o egresso não ter direito a sistemas, precisavam de uma alteração constitucional para isso, não tem direito a direitos trabalhistas, por exemplo, não tem 13º, aviso prévio, FGTS, é assinado. Ele ia custar a metade do preço de uma outra pessoa. Aí o empresário poderia contratar. Mas em vez disso, a gente faz leis paliativas, né? Leis que têm o intuito de desviar a atenção, como teve agora em Foz do Iguaçu, um vereador completamente fora da atribuição dele, da competência dele, fazendo uma lei para que as empresas de Foz do Iguaçu tivessem que contratar egressos do sistema penal. Quer dizer, você
que nunca cometeu um crime, você não tem direito a nada. Mas agora, o cara que cometeu um crime e saiu da cadeia vai ter direito a trabalhar? Você tem que contratar essa pessoa? Por favor, né? Vamos agora, pegar medidas ressocialização, você então não vê chance da gente ter um sistema que passa a ressocializar as pessoas? Sim, nos presídios industriais é muito alto. O sistema que passa a ressocializar com o trabalho. Olha, o trabalho dignifica a alma. E é isso que eu acredito. Sim. Que trabalhando é possível conseguir que ressocialize. A razão pela qual o Estado brasileiro não investe, então, nesses modelos de presídios industriais, onde a pessoa tem condição de exercer um trabalho, é econômica, só isso. Eu diria o seguinte, apenas para colocar a questão do modelo punitivo, né, que o delegado defende tão ardorosamente. Pode me chamar de Gastão. Gastão. É tão punitivo, que quando você termina de punir o cidadão pelo crime que ele cometeu e tira ele do sistema penal, você emprega ele sem direitos trabalhistas iguais aos outros para continuar punindo. Quer dizer, é uma coisa muito, muito, muito forte para mim. Sobre a ressocialização e o investimento do governo federal nisso, eu não posso dizer a razão, eu acho até que... Você acha que o governo brasileiro está investindo mais hoje do que investiu no passado nessa questão? Eu até acho que sim, porque a consciência disso é muito forte. Mas eu não tenho esperança de que esse investimento possa resultar. Eu tenho para mim que o investimento que resulta é o investimento na prevenção. Evite que o jovem vire criminoso e tenha que ir para o sistema carcerário. Eu vou ter que fechar o programa, eu queria fazer uma pergunta para vocês responderem bem rapidamente para mim. A sensação que a sociedade brasileira tem hoje é de, muito em função dos meios de comunicação, que o jornal Bom Dia Brasil, há anos atrás não se falava em crime, você não ouvia nem menção, a não ser que morresse algum assassinado, alguma figura ilustre. Mas hoje você liga o Bom Dia Brasil, você tem 2, 3 blocos só falando de crime, porque isso dá audiência. Né? Tá aí o nosso Cadeia, o nosso 190, que são programas de altíssima audiência aqui na rede CNT. Isso transmite, lógico, uma sensação de que há uma certa insegurança maior do que foi no passado. Mas isso é verdadeiro? E você acha que o Estado brasileiro hoje investe mais em políticas de prevenção e até de repressão do que investiu no passado? Ou nós estamos investindo menos? Olha, as políticas de reinserção social têm sido falhas. E, perdão, Marcelo, o que eu quero quando eu falo que tem que tirar os direitos trabalhistas não é punir, é sim dar uma oportunidade. Sim. Porque o empresário visa lucro. Sim. Quando a empresa não tem lucro, ela fecha. Sim. Então, se você tiver um empregado com menos direito trabalhista, com um salário mais baixo, você vai querer contratar. A intenção não é punição, tá? A intenção é ressocialização, o trabalho dignifica a alma, não é a bolsa que dignifica a alma. Tá? Não, a gente não tem visto. Tá, a gente não tem visto esse tipo de trabalho, tem sido falho essas políticas, tanto é que a criminalidade sim tem aumentado. Por isso que eu defendo que todo cidadão possa ter porte de arma, porque a sensação de segurança é muito grande, a gente não pode ter polícia em todo lugar e as pessoas têm direito de se defender, sim. Muito obrigado. Marcelo, deu 30. Eu acho que efetivamente esses investimentos podiam ser maiores, só que eu acredito que seriam mal direcionados. Acho que os investimentos têm que ser massificados na prevenção para atacar as causas. Acho, como palavra final, que armar as pessoas não vai funcionar. Acho que o modelo norte-americano não é um modelo a ser copiado, porque é a maior população carcerária do mundo, a segunda maior depois da China, né? Só realmente aumenta a população carcerária lá. Entre os países desenvolvidos é o país de maior índice de violência. E por fim, apenas para encerrar, eu quero dizer que nós estamos, finalmente, a democracia brasileira está conseguindo lentamente, como tem que ser, criar nas pessoas a consciência de que é preciso fazer alterações estruturais mais do que simplesmente atacar as consequências e a superfície. Marcelo Hugno, muito obrigado por ter vindo novamente ao Jogo do Poder. Doutor Gastão, foi um prazer recebê-lo aqui. Espero poder contar com a sua presença outras vezes. O Marcelo já veio outras vezes aqui.
E vocês que estiveram conosco até agora, muitíssimo obrigado, uma grande semana a todos. No próximo domingo eu estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder. Vamos falando durante a semana no www.jogodopoderparaná.com.br. Um grande abraço e uma grande semana a todos.